Olá! Boas-vindas a mais um mergulho profundo nas engrenagens da tecnologia. A nossa missão na sessão de hoje é pegar aquele tipo de documento que a maioria das pessoas fecharia em uns 5 segundos, por puro tédio, Com certeza fechariam. né? E extrair o ouro analítico que existe escondido lá dentro. Para quem está nos acompanhando, as nossas fontes de hoje se resumem a um calhamaço de dados técnicos da Lenovo. Aquela sopa de letrinhas densa. Exatamente. É um documento conhecido no meio corporativo como PSRF, que é a sigla para Referência de Especificações de Produto. E o foco do nosso microscópio hoje é um notebook bem específico. É o modelo V15G4IRU, com o código exato 83GL00UBR. Um código bem amigável de se lembrar. Super amigável de decorar, não é? Ele foi anunciado no apagar das luzes do ano, em 20 de dezembro de 2023, e o nosso grande objetivo aqui é justamente decodificar essa gigante sopa de letrinhas. Nós vamos traduzir essa avalanche de siglas, voltagens e nomenclaturas para descobrir o que torna essa máquina única, e principalmente para quem ela foi desenhada. Porque se batermos o olho rapidamente, parece apenas mais um computador de escritório. Totalmente. Aquela carcaça preta bem básica, mas tem uma engenharia super complexa aqui. Ele esconde certificações militares e uma arquitetura de processamento híbrida sobre esse plástico texturizado. Ok, vamos desvendar isso. E sabe, é essa a camuflagem de computador comum que torna essa análise tão rica. Documentos de especificações tipo PSRF não são apenas listas de peças. Eles são, na verdade, mapas de intenção de design. Mapas de intenção. Gostei desse termo. É que quando uma equipe de engenharia decide soldar um componente de um lado, mas, digamos, deixar um espaço vazio do outro, eles estão nos contando uma história sobre como eles entendem um ambiente de trabalho moderno. Não se trata apenas de silício e plástico ali. Trata-se de como a tecnologia tenta resolver a vida de profissionais que precisam de algo que simplesmente funcione, certo? Exato. Sem dores de cabeça, mas com um nível de resiliência e sofisticação que a gente normalmente não vê na superfície. Bom, como eu gostei muito dessa visão de mapa de intenção, vamos começar pelo motor dessa máquina. Lendo as especificações, eu me deparei com o processador Intel Core i5-13420H. Um processador bem robusto. Sim, e aqui a sopa de letrinhas já começa a ficar intensa. A documentação menciona que ele roda em uma plataforma chamada Intel SoC e possui uma arquitetura dividida. São 8 núcleos no total, sendo 4 núcleos de performance e 4 núcleos de eficiência. A famosa arquitetura híbrida. Isso. Mas antes da gente falar de frequências e números brutos, o que exatamente significa essa sigla SoC e por que os núcleos agora são divididos nessas categorias? O que é fascinante aqui é como a arquitetura interna dos computadores mudou radicalmente nos últimos anos. Vamos quebrar esse jargão. SoC significa System on a Chip, ou, traduzindo, sistema em um chip. Tá, e na prática? Imagine que, antigamente, a placa-mãe de um computador era como uma cidade espalhada. O processador morava num bairro, a placa de vídeo em outro, os controladores de memória lá do outro lado da cidade. O que imagino que gastava um tempo enorme para eles se comunicarem. Tempo e energia. Muita energia. O SoC pega os pregos mais importantes dessa cidade inteira e coloca todos no mesmo quarteirão. Isso reduz o consumo de energia e aumenta a velocidade de resposta drasticamente. Faz todo sentido. É uma questão de encurtar as distâncias físicas na placa. Mas e sobre essa divisão de núcleos? Porque a documentação detalha que os 4 núcleos de performance, os P-cores, atingem até 4.6 GHz. Uma velocidade bem alta. Sim, enquanto os 4 núcleos de eficiência, que são os Z-cores, vão até 3.4 GHz. Tudo isso lidando com 12 threads e 12 MB de cache, além da placa gráfica integrada, que é uma Intel UHD. Como essa divisão afeta quem está ali com a mão no teclado no dia a dia? Pense nessa divisão como uma equipe de escritório altamente especializada. Antigamente, os processadores apenas aceleravam todos os núcleos ao máximo para fazer qualquer coisa.
Abrir um bloco de notas ou renderizar um vídeo, ele usava a mesma força. Exato, gastando muita bateria à toa. Hoje, nós temos essa gestão inteligente. Os núcleos P, de performance, são os trabalhadores braçais de elite. O trabalho pesado. Isso. Se houver um software financeiro massivo calculando milhares de linhas ou uma exportação de vídeo acontecendo, os núcleos P assumem o volante. Enquanto isso, os núcleos E de eficiência são os gerentes de tarefas de fundo. Aquelas coisas que a gente nem vê que estão rodando. Perfeito. Eles cuidam daquela sincronização invisível da nuvem, do antivírus rodando silenciosamente e daquelas 20 abas estáticas do navegador que a pessoa esqueceu abertas. A máquina não desperdiça a energia de alto octânio com essas tarefas triviais. Nossa, é uma otimização totalmente invisível para quem usa, mas que no fim do dia define se o notebook chega vivo até a última reunião. Sem precisar correr atrás da tomada. Exatamente. E essa lógica de planejamento inteligente nos leva para as decisões de memória e armazenamento. Essa parte me deixou bastante intrigada. As escolhas de memória aqui são bem particulares. São sim. A folha de dados indica que o equipamento vem com 8 GB de memória RAM, DDR4 2 e 100 soldada direto na placa-mãe, mas logo ao lado há a menção de um slot SODIMM livre. Um respiro para o futuro. Ou seja, a pessoa pode comprar um pente adicional de 8 GB depois e expandir a máquina para 16 GB trabalhando em dual channel. Para uma máquina corporativa, deixar essa porta aberta para expansão é um baita alívio, não é? Sem dúvida. A memória soldada ajuda a manter um notebook fino e reduz custos de fabricação. Mas, se fosse apenas isso, a vida útil do aparelho seria muito curta. Softwares ficam mais pesados a cada ano. A cada atualização, né? Exato. Deixar um slot livre significa que o departamento de TI ou o próprio dono da máquina pode dar uma sobrevida ao equipamento, investindo muito pouco lá na frente. E quando se coloca 2 pentes de memória trabalhando juntos, ativando esse modo Dual Channel que a documentação cita, o processador consegue acessar os dados por 2 vias simultâneas. Como se abrisse mais uma faixa na rodovia. Isso, o que melhora bastante a fluidez geral do sistema. Agora, o que me surpreendeu mesmo foi a parte do armazenamento. O notebook vem com SSD de 256 GB, do tipo M.2, rodando naquela tecnologia PCI 4.0 X4 NVMe. Um nome gigante para dizer que é muito rápido. Traduzindo do Techniques, é aquele tipo de armazenamento absurdamente veloz que faz o computador ligar antes mesmo de terminarmos de dar o primeiro gole no café. Mas, vasculhando as notas de rodapé sobre a estrutura interna, eu achei um detalhe muito curioso envolvendo a bateria de 38 Wh e o espaço vazio. Essa é, na minha opinião, a sacada de engenharia mais engenhosa desse modelo. Conta mais sobre isso. A documentação aponta que, por usarem essa bateria de 38 Wh, que é fisicamente menor, mais compacta, acaba sobrando um espaço oco considerável dentro da carcaça de plástico. Sobra espaço livre dentro de um notebook fino. Sim. E em vez de simplesmente deixar esse espaço cheio de ar, a fabricante instalou conexões para suportar incríveis 2 drives de armazenamento ao mesmo tempo. 2? 2. A pessoa pode ter o seu SSD ultra rápido de até 1 TB nesse slot M2 para o sistema operacional rodar liso e, simultaneamente, usar esse espaço vazio para encaixar um disco rígido tradicional, um HDD SATA de 2.5 polegadas, também de até 1 TB. É o equivalente tecnológico de comprar uma jaqueta e, meses depois, descobrir um bolso secreto gigante por dentro. Uma ótima analogia. Mas me tira uma dúvida que ficou martelando aqui. Por que alguém, em plena era da velocidade instantânea dos SSDs, iria querer um disco rígido tradicional com aquelas agulhas mecânicas antigas rodando dentro de um notebook tão moderno? Pela relação custo-benefício no arquivamento de massa. Essa modularidade é uma vantagem estratégica imensa. Em que tipo de cenário? Pense em quem lida com arquivos de vídeo brutos, backups intermináveis de histórico de empresa ou bancos de dados locais gigantescos. Comprar um SSD de altíssima capacidade custa uma pequena fortuna. Realmente, o preço sobe muito rápido. Sobe demais. Então, ter um SSD rápido só para Windows e para os programas abrirem na hora, combinado com um HDD tradicional e barato apenas para fazer o arquivamento frio daqueles arquivos pesados... Arquivos que não são acessados toda hora, certo? Exato. É o melhor dos 2 mundos.
É uma flexibilidade rara em notebooks de perfil mais fino hoje em dia. Isso nos mostra que aquele exterior básico esconde um interior muito, mas muito bem planejado. O que, aliás, cria uma ponte perfeita para a gente falar justamente dessa parte de fora. Vamos analisar as especificações físicas. Vamos lá. A tela tem 15,6 polegadas, com resolução Full HD, os clássicos 1920 por 1080 pixels. A documentação descreve a tecnologia do painel como TN, com 250 nits de brilho, tratamento antirreflexo e cobrindo 45% do espectro de cores NTSC. Sem suporte para tela, né? Sem tela sensível ao toque, exatamente. Sobre a carcaça, a cor é batizada pela Lenovo de Business Black e o material da tampa e da base é o plástico PC ABS texturizado. Um plástico bem específico. Sim, e mesmo sendo uma máquina grande, com a tela de 15,6 polegadas, a espessura fica em apenas 19,9 milímetros. O peso começa em meros 1,65 quilos. Completando toda essa interação, a gente tem o teclado no nosso padrão português do Brasil, sem luz de fundo, e um touchpad feito de um material chamado Mylar, que suporta a precisão de múltiplos toques. Bastante informação de uma vez. Bastante. Como a gente interpreta esse pacote visual e de toque? Nós interpretamos com a lente do pragmatismo puro. Cada escolha aí grita que a máquina foi feita para o trabalho ininterrupto. Pragmatismo? Dá um exemplo prático. Vamos pegar a tela. Um painel com tecnologia TN e só 45% da gama de cores NTSC não vai entregar aquelas cores super vibrantes e contrastes profundos que um profissional de cinema precisa para colorir um filme. Não serve para correção de cor de cinema. De jeito nenhum. Mas ele não foi desenhado para Hollywood. Ele foi desenhado para planilhas complexas, sistemas de gestão, e-mails, e é aí que aquele tratamento anti-reflexo ganha destaque. Para não virar um espelho. Exatamente. Cortando o brilho daquelas lâmpadas frias de escritório que costumam bater direto na tela e cansar a vista. O documento também menciona uma certificação chamada TÜV Rheinland, de baixa luz azul através de software. Eu vi isso. É para proteger os olhos, não é? Sim, tudo isso é engenharia ergonômica pensada para que uma jornada de 8 horas não resulte em uma dor de cabeça tensional no fim do expediente do profissional. Sabe, eu confesso que precisei pesquisar esse material do touchpad, o tal do Mylar. Eu não conhecia. Descobri que é um tipo de filme de poliéster super liso e muito resistente. Não é de vidro. Não é vidro, como nos notebooks super caros, mas entrega um deslize bem confortável para os dedos e resiste ao desgaste contínuo de quem trabalha sem usar um mouse externo. Que é a realidade da maioria das pessoas em trânsito. Com certeza. E sobre a carcaça, esse tal plástico PC ABS texturizado, ele é durável? Porque plástico às vezes passa uma ideia de fragilidade. Ele é muito durável. O PCABS é uma liga. Ele mistura o policarbonato, que traz altíssima resistência a impactos, com o ABS, que dá uma certa flexibilidade. E a textura na superfície não é só para a cor Business Black ficar menos monótona. Tem uma função prática. Vital. Tem a função de esconder arranhões e marcas de dedos. A máquina mantém a aparência profissional, mesmo depois de meses sendo jogada sem muito cuidado dentro de pastas e mochilas. O que faz todo sentido. E tem mais. Atingir esse peso de 1,65 quilos para o equipamento de 15,6 polegadas, que possui até aquele teclado numérico lateral dedicado. Verdade, ele tem o teclado numérico. Sim, isso é um feito interessante. No passado, carregar um notebook desse tamanho significava uma dor nas costas crônica no fim do dia. Hoje, ele é portátil o suficiente para um modelo de trabalho híbrido. Vai da mesa de casa para o escritório sem grande esforço físico. Bom, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Nós entramos agora na parte de sobrevivência e segurança. Nós vimos o plástico e a tela, mas a mágica que torna esse dispositivo um pequeno tanque de guerra é quase invisível. A parte que eles não mostram nas fotos de propaganda. Exato. As especificações revelam que ele possui a certificação militar 1000 STD 810H. Em termos de proteção de dados, não temos um leitor de impressões digitais, mas há um chip de segurança chamado Firmware TPM 2.0 ativado nativamente. Crucial nos dias de hoje. Muito.
E nas proteções físicas externas, há um slot para trava de segurança Kensington Nano, que tem 2,5 por 6 milímetros, e a câmera HD 720 vem com um protetor físico de privacidade embutido. Para gerenciar tudo isso, o sistema operacional que vem de fábrica já é o Windows 11 Pro. Como a gente amarra todas essas pontas? Se conectarmos isso ao contexto geral da segurança da informação moderna, percebemos que as defesas atuam em múltiplas frentes. Vamos começar pela mente da máquina, o software. O Windows 11 Pro. Isso. A escolha da versão Pro já entrega recursos avançados de gerenciamento de rede e criptografia que grandes empresas simplesmente exigem para autorizar um computador na rede delas. Mas é o trabalho conjunto disso com o TPM 2.0 que faz a diferença real. O que exatamente é o TPM? Esse chip é essencialmente um cofre blindado que fica soldado na placa-mãe. Ele guarda as chaves de criptografia. Na prática, se alguém roubar apenas o SSD desse notebook e tentar plugar em outro computador para copiar os arquivos sigilosos da empresa, Os dados não abrem. não abrem. Eles estarão completamente embaralhados e inacessíveis sem o chip TPM original aprovando a leitura. Nossa, é literal e metaforicamente um cofre de dados portátil. Mas e a certificação militar 1000STED 810H? Isso significa o que no mundo real? Que o notebook resiste a explosões no campo de batalha? Não há explosões, claro, mas resiste ao caos do cotidiano corporativo que, convenhamos, muitas vezes é tão destrutivo quanto. O dia a dia é pesado. Passar por esses testes militares significa que o chassi foi exposto a simulações de vibração intensa, choques mecânicos e flutuações extremas de temperatura. O choque térmico do ar-condicionado para o calor da rua. Exato. E pense na rotina bruta. É o notebook batendo na catraca do metrô, caindo de mau jeito da esteira de raio-x do aeroporto ou simplesmente sofrendo aquele esbarrão forte na quina da mesa. A engenharia interna absorve esse impacto para não deixar a placa-mãe rachar. E a trava Kensington. Eu achei o tamanho muito específico no documento, 2,5 por 6 milímetros. A trava nano é super pequena para caber na carcaça fina, mas permite amarrar fisicamente o notebook a uma mesa com um cabo de aço. Seja num espaço de coworking ou num balcão de uma loja, ele não sai dali. Não podemos deixar de falar da tampa de privacidade da câmera, que eu particularmente acho sensacional. Muito simples e muito efetiva. Demais. Porque em uma era de paranoia digital totalmente justificada, onde sempre ficamos na dúvida se algum software malicioso ativou o webcam sem a gente ver, Sempre tem esse medo. tem um pequeno pedaço de plástico físico bloqueando a lente é um baita alívio. Acabou aquela história de ter que colar um pedaço de fita isolante ou um bem-dentinho na câmera que depois deixa tudo grudento. E feio, né? Horrível. É um toque analógico bloqueando uma ameaça digital. Não há hacker no mundo que consiga contornar um pedaço de plástico maciço por meio de código de programação. Impossível. É o tipo de detalhe de centavos que resolve um problema de milhões e garante uma tranquilidade mental que é impagável para o usuário corporativo. Totalmente. Falando em facilidades para quem usa a máquina, vamos olhar como essa fortaleza se comunica com o mundo ao redor. Analisando as portas e conexões, o arsenal detalhado no documento é bem completo. Eles colocaram bastante coisa ali. Muito. Começando pelo sem-fio, temos Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Nas conexões físicas, há uma mistura bem curiosa. Tem uma porta USB 2.0 padrão, uma porta USB 3.2 Gen 1 de alta velocidade e uma porta USB-C 3.2 Gen 1, que é muito versátil e que a gente já vai detalhar. Para vídeo, há uma saída HDMI 1.4B. E completam o pacote a porta de rede cabeada Ethernet, o famoso RJ45, com velocidade gigabit. Essa porta de rede sumiu de muitos notebooks. Sumiu, mas aqui ela está firme e forte. Além da entrada unificada para fone e microfone de 3,5 milímetros e, claro, o conector de energia. Esse usa aquele plug redondo tradicional para o adaptador de 65 watts. O que você acha dessa seleção? É interessante notar essa seleção porque ela segue uma filosofia muito clara de não deixar ninguém para trás. Como assim? Para os aficionados por tecnologia super recente, ver uma porta USB 2.0
pode parecer um baita retrocesso. Ah, sim, parece coisa antiga. Mas na prática diária de um escritório, ela é o lugar perfeito para você conectar aquele pequeno receptor sem fio do seu mouse ou do teclado e simplesmente esquecer que ele existe. Deixa ele lá preso. Ah, e aí não gasta porta rápida à toa. Isso deixa as portas de alta velocidade, as 3.2, totalmente livres para quando a pessoa precisar transferir arquivos muito pesados de um pendrive ou de um HD externo. Muito inteligente. Outro ponto vital é a manutenção da porta de rede física, o RJ45 que você mencionou. Em escritórios muito adensados, onde o sinal Wi-Fi sofre interferência de dezenas de outros roteadores ao redor, ter a opção de plugar o cabo garante uma estabilidade total. Para não cair na pior hora. Imagina uma videochamada importante com a diretoria. Eliminar a latência da rede sem fio nessas horas salva o dia. Salvo emprego, dependendo da reunião. E eu quero puxar o holofote para tal porta USB-C 3.2 Gen 1. O texto do documento PSRF é muito específico sobre ela. Ela suporta a transferência de dados, suporta fornecimento de energia, o chamado Power Delivery de 20 volts, e também protocolo de vídeo DisplayPort 1.2. O que tudo isso muda na rotina de quem trabalha com esse notebook? Muda absolutamente tudo, porque essa única porta abre as portas para o ecossistema de docking. De estações de trabalho. Exato. Imagine a conveniência. Através de um único cabo USB-C conectado a um monitor mais moderno, ou a uma daquelas estações base de dock na sua mesa, 3 coisas vitais acontecem simultaneamente. Só com um cabo. Só com um cabo. A tela do notebook é expandida para monitores externos em alta resolução, os seus dados fluem rapidamente para a rede cabeada ou para discos rígidos que estão ligados ao dock, e o notebook já começa a carregar a bateria ao mesmo tempo. Tudo pelo mesmo fio. É muita praticidade. Em 1 segundo, a máquina portátil se converte em uma central de trabalho fixa super robusta. E na hora que chamam para uma reunião lá na outra sala, você simplesmente desconecta esse único cabo e sai andando. A documentação inclusive cita expressamente que várias soluções de docking da fabricante são suportadas. Isso mostra que a conectividade vai muito além de ter um monte de buracos na lateral do aparelho. É sobre como ele se integra ao ambiente do profissional. E essa integração também abrange a rede de segurança de suporte que acompanha a máquina. O pós-venda corporativo. Sim. Vasculhando a seção de softwares e serviços do documento, nós vemos que ele traz o básico, como a versão de avaliação do Office, mas as estrelas cadentes aqui são realmente os serviços de garantia. Tem um upgrade incluído de 1 ano de suporte Premier e um adicional de 1 ano para bateria selada, e há também uma menção muito interessante a uma proteção contra danos acidentais e a um serviço preventivo chamado PC Health Check. O que isso representa de verdade? Essa estrutura de serviços transforma a forma como uma empresa calcula o custo de um equipamento no longo prazo. O documento foca bastante no que esse suporte Premier significa na prática. Eles falam de pessoas reais, né? Isso. Ele é embasado em promessas de pessoas reais, rápido de verdade e sem complicações. Para um profissional autônomo ou até para uma grande corporação, o tempo que um computador fica quebrado em cima da mesa é o maior custo oculto que existe. É o profissional que não está produzindo nada naquele dia. Exatamente. Então, ter técnicos avançados que atendem na primeira ligação com a garantia de um agendamento de visita no local, o que eles chamam de suporte on-site, estanca essa perda de dinheiro na hora. O técnico vai até a mesa da pessoa. Incrível! E essa proteção contra danos acidentais? Porque, convenhamos, garantia normal de loja só cobre defeito de fábrica, não desastre humano, certo? Correto. A garantia padrão não vai te salvar se você derrubar a máquina da escada da empresa. Nem se derrubar café. O texto da própria fabricante cita que uma grande parte dos dispositivos sofre danos físicos não cobertos nos primeiros 3 anos de uso. Então, essa proteção específica é basicamente o seguro contra o caos. O caos do dia a dia. Cobre a xícara de café que virou no teclado, aquelas quedas mais feias, a tela que trincou porque a mochila bateu na porta e até picos de energia elétrica que fritam os componentes durante uma tempestade. Nossa, é muito abrangente. Junte isso com a cobertura estendida para a bateria, garantindo que ela vai ser trocada se perder muita capacidade, e as checagens preventivas do PC Health Check. O que você tem no final é uma rede de segurança de nível empresarial desenhada para não deixar a roda de produtividade parar nunca. É um verdadeiro
pacote de sobrevivência, tanto no hardware quanto nos serviços. E com isso, a gente vai chegando à reta final do nosso mergulho nos dados de hoje. Recapitulando um pouco da nossa jornada, nós dissecamos como os núcleos híbridos do processador Core i5 gerenciam as tarefas para poupar energia de uma bateria compacta de 38 Wh. Uma dança muito bem coreografada pelo processador. Com certeza. Vimos também como o tamanho menor dessa bateria abriu o espaço físico necessário no chassi para aquela genialidade de permitir combinar um SSD veloz com um gigantesco e barato disco rígido. Mecânico. Exploramos as defesas desde o cofre digital TPM 2.0 até a certificação militar 1000STD810H contra os impactos diários. Passamos também pelo conforto visual daquela tela anti-reflexo de 15.6 polegadas e pelo pragmatismo das portas, que vai do antigo USB 2.0 até a centralização mágica do USB-C. Então, o que tudo isso significa na visão ampla? Significa que a métrica para avaliar uma máquina de trabalho evoluiu drasticamente. Não podemos nos deixar enganar por estéticas modestas. Exatamente. Significa que julgar um dispositivo pela sua cor business black texturizada e aparentemente básica é um erro grave de análise. O foco dessa engenharia não foi criar o laptop mais fino da face da Terra ou encher o teclado com luzes que piscam em todas as cores. Foco puramente na função. Há uma engenharia pensada puramente para utilidade extrema e durabilidade implacável. Essa máquina foi claramente moldada pela realidade dura de um escritório movimentado, de viagens de negócios imprevisíveis e de uma rotina corporativa onde a máquina é que precisa se adaptar ao humano e não o contrário. E sabe, analisando todo esse conjunto que a gente conversou aqui, isso levanta uma questão bem importante para mim. Qual seria? Vendo como essas máquinas modernas, mesmo as que formam a base das frotas corporativas como essa, agora conseguem misturar arquiteturas de processador ultracomplexas com a durabilidade de simulações de grau militar, será que a nossa concepção moderna de obsolescência programada está sendo finalmente desafiada por essa indústria? Essa é uma provocação excelente para o momento atual de consumo de tecnologia. A gente sempre acha que as coisas são feitas para quebrar logo. Porque pense bem, se um laptop com um perfil básico de escritório agora tem chassi de PC ABS reforçado para levar tombos e não rachar, tem espaço interno de sobra para aceitar a expansão de discos rígidos imensos, quando o armazenamento original encher, permite aumentar a memória RAM no futuro colocando mais um pente e ainda analisa ameaças de segurança complexas nos bastidores sem travar o usuário. É um ciclo de vida muito longo. Quão próximos nós estamos de atingir um nível tecnológico em que as máquinas de trabalho efetivamente nunca precisam ser descartadas. A linha entre o computador que nós costumávamos trocar a cada 3 anos e uma ferramenta projetada para durar talvez uma década inteira, parece que está se apagando. É algo incrivelmente intrigante de se observar após esmiuçarmos o mapa de intenções de um documento tão denso como esse PSRF. É a tecnologia amadurecendo para servir por muito mais tempo. Um ótimo ponto de reflexão para encerrarmos mais esta sessão de análise minuciosa. Eu agradeço a toda a nossa audiência por acompanhar este mergulho tão rico nas páginas escondidas desse documento técnico. O convite que sempre deixamos para o pessoal que acompanha o programa é para manter essa curiosidade investigativa bem acesa. Na próxima vez que olharem para a tecnologia básica que carregam em suas mochilas e pastas de trabalho, tentem olhar além do logotipo impresso no plástico. Procurem enxergar as camadas invisíveis de proteção e a lógica engenhosa que operam silenciosamente para facilitar a rotina de vocês. Fim da análise profunda.